no óleo junto com o pastor Maurício, né? Eu falei assim, eles invernaram na tenda. Glória a Deus. E nós vamos ter a oportunidade dele ser pouco profético de Deus para o nosso coração hoje, amém? Papai, nós te damos graça, papai, pela vida do teu servo, Deus, por tudo que o Senhor tem acrescentado na vida dele, através da vida dele. Senhor, continue usando poderosamente, Senhor, e que seja o Senhor a falar através dos lábios dele, papai. Deus, tão somente, papai, ministra o coração do teu povo, papai, que tem terra fértil, coração, papai, fértil, para receber dessa semente e cair como frutificação a 100 por 1. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, graças a Deus, igreja. Amém. Glória a Deus. Traga um abraço molhado, um beijo apertado. Depressão de coxinha, amém? Amém. A igreja fica muito grande. Glória a Deus. Eu estou feliz demais com Deus. Esses dias que nós estávamos aí buscando a presença do Senhor, Deus nos proporcionou muita coisa, é tanta coisa que é bom demais, eu estou até mole, porque cada situação aqui o coração começa a quebrantar, né? Eu fico segurando ali, porque depois eu começo a chorar, não consigo nem pregar direito, amém? É muito forte isso, mas é muito bom demais. E a temática do culto hoje, no geral, ele fala de algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16, 17 e 18. Mas nós vamos até no 18, mas vamos ler os 3, amém? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de agradecer ao pastor Maurício por ter proporcionado isso, nós estarmos juntos, a pastora Rosângela, minha pastora. Glória a Deus, benção a essa igreja maravilhosa. O Senhor hoje falou comigo, lógico, da igreja geral, mas falando de a igreja como um útero que nos gera. Então eu até brinquei numa foto do amado lá de coxinha. Uma vez vivendo, sempre vivendo em Cristo. Nós estamos sempre sendo gerados, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a igreja toda por estar sendo gerado também aqui, em nome de Jesus. Todo mundo achou? 2 Coríntios 4, as cartas de Paulo aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículos 16, 17 e 18, diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? Eu gostaria de frisar esse texto. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nesses dias que eu estava orando ao Senhor e o Senhor me deu essa palavra, e parece pouco, mas eu comecei a entender que no geral nós somos divididos justamente nisso, naquilo que é temporal e naquilo que é eterno. E nessa noite eu gostaria que você focasse nisso, aquilo que é temporal e aquilo que é eterno. Nós vamos começar a dividir isso. Nós vamos observar que muito do que nós buscamos no temporal, ele está desconectado com o nosso eterno. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Sabe o que acontece?
Gênesis, capítulo 13. Nós vamos Vamos ler do versículo 1 a seguir. Diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde o primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali fizeram. Ali invocou Abraão o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tenda, mas a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, pois os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar juntos. Houve contenda entre pastores do gado de Abraão e pastores do gado de Ló. Repete comigo assim: temporais. Vamos continuar lendo. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. Disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina de Jordão, e que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, na direção de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Toda esta terra que vês, ele te dará a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu a darei a ti. Então mudou Abraão as suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, onde edificou um altar ao Senhor. Amém? Repete comigo assim: aquilo que é eterno. Glória a Deus. Quando nós olhamos, meditando nesse texto, eu começo a ver aqui, só para a gente pensar, vou contextualizar, senão eu vou muito fundo na palavra logo, né? Depois não entendemos. Deus chamou Abraão no capítulo 12, e Abraão sai, e ele sai para a direção que Deus deu. Depois que Abraão sai dali, ele fica tão grato a Deus que ele faz um altar, e ele continua a direção que Deus deu para ele. Só que logo após que ele adora o Senhor e ele está estabelecido, houve fome na terra. Então Abraão começa a pensar naquilo que é temporal. É aquilo que eu e você, quando começa a ter fome na terra, nós começamos a olhar para aquilo que é temporal. O que eu estou falando de temporal não é aquilo que é um vento forte, aquela ventania que dá, né? A região de Coxim de vez em quando dá isso, não sei aqui em Campo Grande, mas não é esse temporal de tempo forte, vento forte. Temporal daquilo que está no tempo.
olhando para o tempo, olhando para a nossa dimensão terra, olhando para esse momento que nós vivemos, para onde nós estamos, para a hora do almoço, para aquilo que nós trabalhamos, para aquilo que nós queremos comprar, para aquilo que nós trabalhamos incansavelmente. Isso são temporais. Essa camisa que eu uso, ela está no reino temporal. Tudo que nós usamos aqui está no temporal. Olhando para a carta de Paulo, ele diz: o nosso corpo, ele se deteriora, ele se desfaz, ele se vai se decompondo. Isaías 48 fala que nós somos como a flor da nossa beleza, nós somos como a erva, né? Que a nossa beleza é a flor, e depois, com o passar do tempo, essa flor, ela dá uma murchada, a erva seca e a flor murcha. Isso está no mundo temporal. E o que está no eterno? Mas eu gostaria de discorrer mais sobre o que está no temporal, porque nós vivemos no tempo, nós estamos na terra e nós vivemos aqui, e nós vamos viver todos os dias. Então, se eu for só para o eterno, você pode falar assim: o pastor pregou algo fantasioso, né? Utópico, assim, né? Então nós vamos virar hippie e vamos pensar só no eterno. Não, nós vamos agora como viver no temporal. E nós olhamos aqui, quando teve fome, Abraão voltou, erigiu um altar ao Senhor, e depois que ele adora o Senhor, a Bíblia diz que ele está bem de situação, no tempo ele está ótimo, está abençoado. A terra não conseguiu mais suportar os dois. Não é que a terra não conseguiu suportar, o relacionamento. Um começou a olhar para o outro e falou assim: Abraão tem demais, eu quero ter mais. Os pastores de Abraão estão tendo mais. Eu vou separar os meus pastores porque eu quero mais. Isso começou a gerar contenda. Como é que nós trazemos isso? Como é que sai um problema lá no serviço? Como é que dá um problema lá? Temporal. Porque fulano foi lá e mexeu com o meu brilho. Ele mexeu no meu temporal. Porque ele falou que eu sou feio. A sua beleza é temporal. Porque ele tem um carro melhor do que o meu. Eu quero ter um carro melhor do que o dele. Isso está no temporal. E começa essa busca pelo temporal. Mas não é só isso. Os relacionamentos estão se deteriorando por conta disso. Estão todos olhando para o tempo. Tudo olhando para aquilo que é perecível. Não, porque a minha esposa, ela não pode tomar o meu tempo do futebol. A minha esposa não pode tomar o meu tempo da minha televisão. Os meus filhos não podem tomar o meu tempo da minha vida. Mas nós somos temporais. E nós começamos a pensar em nós, no tempo. Não é assim? E aí começa a gerar os conflitos. O que gera conflito? Aquilo que está no tempo. Aquele foco que nós colocamos naquilo que é temporal, naquilo do momento. Ou seja, no meu momento, eu sou terreno e eu tenho que viver uma vida terrena. Eu sou terreno e eu tenho que ser um homem terreno. Você pode ser terreno, mas cuidado para não ser consumido pelo tempo. Eu vejo Ló repetindo algo que Abraão repetiu. Quando Deus chama Abraão, Abraão começa nos caminhos do Senhor e ele vai e olha para o tempo. Faltou comida na terra, mas ele não ficou com fome e ele foi para o Egito. As crises começam a acontecer, começam a circundar-nos, mas nós não passamos por ela. Mas nós começamos a olhar para aquilo que é temporal. Pedro, quando ele queria ir até Jesus, e foi, quando ele começou a afundar, ele estava olhando para o tempo. Ele está falando muito alto? Não. Ele estava olhando para o tempo. Ele não estava olhando para Jesus. Enquanto ele continuou olhando para Jesus, ele continuou andando sobre a água. Mas quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a mergulhar. Para onde eu e você estamos olhando? Por que essa pergunta é importantíssima nós refletirmos sobre ela? Eu tenho que pensar para onde eu tenho olhado, se é para as coisas temporais
Se eu estou atentando, observando, procurando as coisas temporais, ou se eu estou buscando as coisas que são eternas. Então houve uma contenda. Interessante. Quando nós falamos de contenda, nós lembramos de frutos da carne. Gálatas 5:19, né? Quase que eu coloquei um 10 a mais. Gálatas 5:19 começa a falar daquilo que é da carne, temporal. Novamente, Gálatas 5:19, fruto da eternidade e fruto daquilo que é temporal. Nós começamos a olhar para o tempo. Aonde gera contenda? No temporal. Começou a ter problema no seu relacionamento, começou a ter problema com filhos, começou a ter problema com amigos. Comece a olhar que você está olhando para o tempo e está esquecendo de algo. Você não está olhando para o altar. E aqui interessante, Abraão, ele olhou para o tempo, viu que não escolheu, fez uma escolha errada, voltou. E aí quando nós começamos a ler Gênesis 13, diz que ele voltou para o mesmo lugar aonde ele havia estabelecido um altar. Se você nessa noite está sentindo dificuldade de voltar, volte. Se olhou para o tempo, volte. Volte para o altar do Senhor. Comece a se colocar lá, naquilo que é eterno. Deixe aquilo que é temporal para trás. Novamente Abraão, olhando para o seu sobrinho, pensando, poxa, como eu queria que Ló fosse como eu. Mas nós temos problemas entre os pastores dele. Mas eu vou dar oportunidade, porque eu ensinei o meu sobrinho a adorar o Senhor. Então eu vou dar a oportunidade para ele escolher. Nós escolhe. Quando nós temos a oportunidade de escolher, como é que nós escolhemos? Temporal ou olhando para a eternidade? Quando nós escolhemos pelo tempo, nós temos problemas. Antes isso não é do curso dos casados, mas já há um tempo eu ministro para casais, e eu tenho observado o seguinte. Eu estava comentando isso com o Maurício. A pessoa que é deixada no relacionamento, a primeira coisa que ela faz é procurar outro relacionamento, porque ela está pensando no temporal. Ela está procurando se autoafirmar no tempo. Ela quer mostrar que está por cima, quer mostrar que a carne dela ainda é uma carne proveitosa, vamos dizer assim. Amém? Está no tempo. E aí gera um problema depois, um mau relacionamento, problemas. Mas dificilmente ela volta para o altar do Senhor. Ela nunca pergunta, Senhor, eu posso ir nesse segundo? Amém, queridos? Se tem segundo, terceiro, está na presença de Deus, amém. Eu só estou dizendo, o Senhor colocou isso agora, porque quando eu aconselhei várias pessoas assim, inclusive um pastor amigo meu, ele saiu num relacionamento e ele queria casar. Eu falei, não casa, não se envolva nisso, isso é temporal, a sua causa é outra. E ele, não, porque ela me traiu e pá. Eu falei, não casa, você vai se arrepender, você tem filhos. O abençoado casou. Ano passado ele me procura, pastor, aguento mais, ele é mais velho do que eu, né? Então parece até que eu sou filho dele, mas eu que aconselho ele. Tá difícil, a mulher é brava, não aguento mais, não consegue viver junto. Temporal. Amém? Estou levando você a pensar nisso, porque tudo que nós vivemos e respiramos está dentro do tempo. Mas eu preciso entender isso, porque senão nós vamos ter causas e consequências negativas todos os dias, porque nós estamos no temporal, olhando para o tempo, esquecendo daquilo que é eterno. Então Ló faz uma escolha temporal. Abraão diz assim, escolhe. Ele olhou, e olhou para onde? Para as Campinas do Jordão. Olhar para as Campinas do Jordão é igual ao Nordeste, nós olharmos assim, de algo maravilhoso.
para onde Abraão estava, era como se nós estivéssemos olhando para uma região africana muito devastada, né? Não tão extrema, mas mais ou menos. Fome, não tinha fonte de recursos. E Ló olhou para onde? Para as 5 cidades no entorno de Sodoma e Gomorra, ali, as 4, são 5 cidades ali, para aquele vale. O que tinha ali? Para nós hoje petróleo, para aquela época betume, coisa valiosa, riqueza. A cidade era próspera. Então ele olhou para temporal. Falou: lá eu posso criar minha família, eu posso criar meus filhos lá. Lá eu vou ser abençoado, lá eu vou ter o que eu quero. Mas ele, em nenhum momento ele falou assim: eu vou buscar a presença de Deus. Em nenhum momento ela falou assim: Senhor, será que é essa a escolha que o Senhor tem para mim? E Ló era abençoadíssimo, porque se Abraão era riquíssimo e tiveram um problema porque a riqueza dos dois entrou em conflito, é porque Ló também era riquíssimo. Amém? Amém. E Ló foi para as Campinas do Jordão. Lá nas Campinas do Jordão, ele continuou olhando para aquilo que é temporal. Como é que eu e você temos olhado a nossa escolha? Temporal ou ela é eterna? Nós estamos olhando para aquilo que nos satisfaz materialmente ou para aquilo que nos alimenta espiritualmente? Abraão ficou lá, parado. No texto parece que foi imediatamente, mas provavelmente não foi. Esperando uma decisão de Deus, esperando uma ação de Deus, uma direção para onde ele iria. E ele ficou ali esperando o Senhor dar-lhe uma direção. E Deus olha para ele assim: Abraão, levanta, olha para lá, olha para cá, olha para lá, vira para trás, olha. Amém? Vamos fazer o exercício? Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Esquece essas paredes aqui da igreja, em nome de Jesus. Amém? Agora você vai olhar no horizonte. Eu gostaria que você olhasse para a sua direita. Amém? Agora para a sua esquerda. Agora olha para trás assim. Agora você olha para frente. Visualizou? Sem parede, no horizonte. Isso tudo Deus tem para você. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas isso está no eterno. Isso está no foco daquilo que é eterno. Pastor, como é que é isso? Até agora o temporal eu estou entendendo. Como é que é o foco daquilo que é eterno? Aquilo que é eterno, queridos. Eu tenho um lugar de eternidade aqui na vivenda. Além da vivenda aqui, nesse momento nós estamos, existe um campo da eternidade. Amém? Repete comigo assim: tenda. A eternidade começa ali no altar. Você começa a ter o seu altar secreto. Mateus 6, no versículo 6, fala que você tem que estar no seu altar secreto. Ali começa a gerar a eternidade. Ali você começa a trazer a presença de Deus. E Abraão, quando ele estava ali esperando a decisão de Deus, toda decisão tem que estar no plano do eterno. Eu preciso colocar isso na eternidade. Pastor, então Abraão só ficou olhando para a eternidade? Não, se nós pegarmos os textos, nós vamos ver que Abraão, ele foi muito abençoado. Abre sua Bíblia lá em Gênesis 24, versículo 1. Diz assim: era Abraão já idoso e avançado em anos, e o Senhor em tudo havia abençoado. Olha, era Abraão avançado em anos, e tudo que ele fazia era abençoado. Queridos, Abraão era poderoso na terra, tinha de tudo.
O que nós queremos? Todos nós queremos aqui, não vamos ser hipócritas, né? Queremos um bom carro, uma ótima roupa, comer o melhor dessa terra, não é isso? É a palavra de Deus, né? O melhor dessa terra. Agora, o que eu não posso é olhar para o melhor da terra e esquecer que ele produz o melhor da terra. Eu tenho que estar focado no produtor, eu tenho que estar focado naquilo que produz. Isso daqui, queridos, é eternidade. Aquilo que está eterno. 2 Coríntios 4:18, nós já lemos no começo. Nós temos que atentar para aquilo que são eternos, para aquilo que é eterno, para aquilo que não se corrói com o tempo, para aquilo que se não desgasta com o passar do tempo, aquilo que não evapora. Eu tenho que estar focado lá na eternidade. E eu começo a fazer isso aonde? No altar do Senhor. Tanto é que depois que Deus dá essa direção para Abraão, Abraão muda de lugar. A primeira coisa que ele faz é estabelecer um altar. Ele vai lá e estabelece um altar. E ele começa a adorar a Deus. Quando a Mariana ministrou terça-feira e falou assim, e leu sobre Abraão, está em Romanos 4, e fala assim que em tudo Abraão dava glória a Deus. E aí eu fiquei assim, como é que era essa glória a Deus? Meu cérebro ficou pensando naquilo, mas eu ainda estava começando a entrar na eternidade. Depois que eu comecei a buscar, o Senhor me trazendo isso. A glória que Abraão fazia era, você viu que no texto fala que quando eles tiveram briga, existia 2 povos que ainda estavam lá. No versículo 7 do capítulo 3 diz assim: nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam na terra. No meio do povo de Deus não pode haver confusão. Quando houve aquilo ali, Abraão se constrangeu, porque ele tinha a tranquilidade, ele gostava de oferecer sacrifício para que os povos vissem que ele era de Deus. Para quem ele estava sacrificando? Para quem ele estava adorando? Nos tempos de hoje nós não derramamos sangue, nós podemos dar glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. É assim? Amém. Nós podemos manifestar isso. Nós podemos derramar isso. Glorificar a Deus é colocar você como sacrifício vivo, Romanos 12:1, na presença de Deus. Começar a glorificar a Deus. Glorificar a Deus é deixar Deus ser a prioridade na sua vida. Comece a trazer a glória de Deus, dando prioridade em Deus. Eu estava vendo o pastor Leandro trazendo sobre a ministração. Que maravilhoso isso, o pai ministrar para o filho quando criança. Isso é trazer a glória de Deus para dentro da sua casa. Por isso nós precisamos trazer a glória de Deus todos os dias. Nós precisamos ter esposa e esposo orar junto, pais e filhos orar junto. Nós precisamos trazer a glória de Deus. Nós precisamos manifestar isso todos os dias. Nós precisamos viver isso todos os dias. Eu preciso refletir aquilo que é eterno. Eu preciso trazer a presença de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus que Abraão creu contra a esperança. Contra a esperança daquilo que estava para acontecer. Quando nós falamos de fé, o que nós pensamos? Muito vago, não é isso? Algumas vezes, para todos não, mas uma grande parte das pessoas, quando nós falamos de fé, queridos, pastor, eu descobri que fulano está com câncer e eu amo demais. Vamos orar. Vamos orar, mas não sei se funciona na mente. Para nós ninguém fala. E aí, mas isso porque está olhando para o temporal. Mas se olhar para o eterno, o Senhor cura aquilo. Aleluia. Amém? Amém. Então eu preciso olhar para o eterno para que haja manifestação da cura. Para que haja manifestação de prosperidade, eu preciso estar olhando para aquilo que é eterno. Eu preciso crer contra a esperança natural que tem no mundo. Isso que Abraão fez. Ele creu contra a esperança natural do mundo.
Quando Abraão tinha 99 anos, apareceu Deus e disse assim: ó, você vai ter um filho. Eu estou velho, minha mulher não pode, então não tem jeito. Não é assim? Creio contra a esperança. Quando Deus chama Abraão e dá uma missão para ele, eu creio que Deus chamou ele assim, não está em Gênesis, mas eu creio que nessa chamada Deus falou para ele assim: olha, além, tem uma lei, eu vou colocar uma lei nesse texto. Além da sua descendência ser frutífera e numerosa na terra, além de você ser abençoadíssimo, além de você ficar conhecido para o resto da história, abre os seus olhos agora, Abraão. Comece a contemplar a cidade celestial de Jerusalém. Queridos, quando eu pensei nisso, e sempre medito nisso, Abraão falou assim: eu vou para essa cidade. Que caminho que eu pego? Eu vou sair andando. Só mandar eu ir. Querido, é olhar contra aquela fé natural, aquela esperança natural. Para onde nós temos que olhar? Todos nós estamos olhando para a cidade santa, amém? Amém. Glória a Deus. É para lá que eu tenho que olhar. Glória a Deus. Se eu e você estivermos olhando para aquela cidade santa, nós vamos começar a andar. E os nossos calçados, eles não envelhecerão. Nós vamos estar olhando para aquela cidade santa. E a enfermidade vai tentar nos assolar. E nós vamos dizer: sai de Jesus. Porque eu estou olhando na eternidade. Quando nós começamos a olhar para aquilo que é eterno, a minha fé começa a ser fortalecida. Quando eu começo a olhar para aquilo que é eterno, a minha fé começa a ser edificada no Espírito. Porque o Espírito está no eterno. Como é que eu edifico o Espírito? 5 horas da manhã os homens. Glória a Deus. Maravilhoso isso, queridos. Vamos começar esse negócio em nome de Jesus. Mas eu preciso. Vou trazer isso aqui. Deus trouxe profecia através de um servo do Senhor. Nesses dias nós estávamos orando de madrugada, junto com o pessoal. Nós oramos mais, mas o pessoal ficou orando assim. Nós oramos assim. E muitas vezes nós, na oração em língua, aqueles estágios que a Mariana ministrou, a pastora Mariana, nós temos a tendência de começar a desanimar. Não só na oração em línguas, mas desanimar na nossa fé. Só que aquilo que é eterno, olha o que Deus trouxe maravilhoso. Aquilo que é eterno, ele é como você ferver algo numa chaleira de barro. Ela não esquenta como uma chaleira de ferro. Amém? Só que dentro fica borbulhando. O eterno é aí. Amém? Nós temos que estar olhando naquilo que é eterno, focado lá, mergulhado lá. Isso em oração, como sacrifício vivo. Romanos 12, novamente eu pego aqui. Você tem que ser um sacrifício vivo. Tem que começar a se prostrar diante do Senhor. Nós precisamos começar a orar nisso, a buscar: Senhor, eu preciso ser. Muitas vezes quando a gente ministra sobre direção, sobre fé, as pessoas olham assim e falam assim: pastor, não tem incredulidade, né? Não, pastor, não passe por isso. Não, pastor, não tem medo, não. Queridos, mas nós vamos para o jejum, não é não? Sacrifício vivo, você começar a mortificar a sua carne. Nós precisamos sacrificar isso que é matéria. Nós precisamos descer lá no trono. Eu gosto muito de ver os reis. Ezequias é um rei que eu gosto muito de olhar. Quando ele está cercado, ele está sitiado, e ele não sabe mais como agir, ele vai até o profeta Isaías, entra no templo, rasga as suas vestes, ele se veste de saco, mergulha na cinza, vai para baixo da terra, entra humilhação em Deus. Uma pessoa olha assim: isso é loucura, conforme a pastora Eliana leu. É loucura para o homem, mas para Deus é eternidade. Amém? Lá onde eu e você precisamos mergulhar. Nós vamos estar lá: ó, eu preciso largar de mim. Queridos, deitar no chão é coisa de louco. Você largar tudo para vir orar é coisa de doido. 5 horas da manhã, 4h30, você se levantar, meu Deus, e lá para aquela igreja e ficar chora, Senhor vem, Senhor vem. Isso é coisa de doido. Mas isso é eternidade. Isso é gerar na eternidade. Eu preciso e você precisamos gerar isso na eternidade. Porque quando não gerarmos isso na eternidade, nós vamos ter problemas nos temporais. Porque nós estamos olhando para
o temporal. Olha como que Deus é maravilhoso quando nós falamos de coisas temporais e não temporais. Quando o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 a seguinte, que ele fala sobre a armadura ali, né? Ele fala algo interessante, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados. Não é isso? Aquilo que está na área do Espírito. Ou seja, tem algo no meio da eternidade que eu preciso batalhar com ele. É lá que nós precisamos orar. A enfermidade gera onde? Ali. A cura gera onde? Ali também. Então nós precisamos estar mergulhados ali. Olha como que é maravilhoso isso. Então nós olhamos para onde? Para aquilo que é material, para aquilo que é temporal, para aquilo que está do meu lado. Não era para ter feito assim, queimou o arroz, a minha esposa que é um problema. Não, vai parar. Está no espiritual. Um excelente cozinheiro, mas um dia ela queimou e logo naquele dia teve problema. A minha esposa é uma excelente motorista, mas bateu o carro logo naquele dia. Isso é espiritual. Nós precisamos estar mergulhados, precisamos estar buscando isso. Queridos, quando nós estamos no espiritual, o inimigo lança uma armadilha de acidente, Deus nos avisa antes. Amém? Né? Deus nos avisa antes. Quando Eliseu, quando o reino, agora me faz a memória se é o reino de Judá ou o reino de Israel, é atacado, Judá, se não me engano, Eliseu ia lá e dizia: olha, não passa por tal lugar porque tem uma emboscada para você. O inimigo armou lá, né? Então era uma emboscada lá. O rei dava a volta. Os reis da Síria ficavam desesperados. Tem um problema. Como é que eles sabem o que nós criamos? Porque quando nós estamos lá naquela região celestial, aqui na terra, mas com a mente lá, com o foco lá, Deus começa a trazer as direções do inimigo, não te toca. Nós precisamos estar focados naquilo que é eterno. Eu preciso estar sacrificando lá direto. Queridos, eu sacrifiquei uma vez. Você está pensando assim: pastor, eu já fui assim. Eu já sacrifiquei, eu já derramei no altar, eu derramei a minha vida ali já. Só que eu vi que no Egito estava melhor. Aí eu vi que Sodoma era melhor. E peguei outro caminho. Ele está na hora de você voltar. Volta e começa a sacrificar no altar. Começa a derramar a sua vida. Comece a oferecer como sacrifício vivo. Comece a buscar o Senhor, derramar mesmo. Queridos, a palavra é sacrifício. Eu vejo que quando Paulo escreve isso aos Romanos, que fala sobre sacrifício vivo, eu vejo que, né, depois a gente mergulhando em Coríntios, a gente acaba vendo que o sacrifício vivo, e você está ali constantemente se mergulhando em Deus, é algo que você tem que fazer por força. Porque ele também fala que o reino dos céus é tomado à força. Então eu preciso estar indo por força. Ah, mas eu vou ter que lutar com o anjo? Não, eu vou ter que lutar comigo mesmo. Essa natureza aqui, ela é forte. E essa natureza nos para. Essa natureza nos tira do ministério. Essa natureza nos tira daquilo que Deus propôs no nosso coração. Quantos sonhos, quantas coisas Deus já colocou nas nossas vidas? Quantos projetos de Deus tem colocado dentro de nós? E Deus tem colocado, e a gente muitas vezes fala assim: não, mas eu não dá agora porque eu não tenho tempo. Não dá agora porque eu estou com outra prioridade. Não dá agora porque eu estou com outro alvo. Não dá agora porque eu estou focado em outra direção. Eu estou olhando para aquilo que é temporal. Amém? Repete comigo assim: eu não estou olhando para aquilo que é temporal. Glória a Deus. Mas eu estou olhando para aquilo que é eterno. Queridos, é isso. Nós temos que estar olhando para aquilo que é eterno, porque é na eternidade que começa a gerar os frutos. O que nós queremos aproveitar aqui, começa a buscar na eternidade. Começa a gerar lá. E Deus vai trazer de uma maneira sobrenatural. Aleluia. Extraordinária. Glória. Queridos, eu ainda não sou rico. Eu vou bem rapidinho. Quando eu estava até falando com o Maurício, eu sempre fui apaixonado pela obra de Deus. Vivendo, o André vai saber agora, vai dizer.
Carol, mas a Carol que é uma das primeiras ovelhas da célula, né, com os vários que vão saber também. Quando eu comecei as células de coxinha, o meu foco não era ser pastor de coxinha. Meu foco era gerar o povo. Depois vim aqui negociar um pastor para coxinha. Amém? Vocês estão entendendo isso? Mas você sabe onde é que estava o meu foco? Naquilo que era temporal. O meu foco estava naquilo que era substancial, naquilo. Eu estava preocupado com o suprimento das minhas filhas. Eu estava preocupado com o suprimento da minha esposa. Eu estava. Quem tem esposa sabe, né, irmãos? Amém? Esposa bonita e era gastos. Amém? Glória a Deus por isso. Então, eu estava preocupado com isso, com esse suprimento, e estava olhado lá. Deus fez de uma maneira tão terrível, no bom sentido, e maravilhoso, conforme ele diz em Abacuque, falei algo terrível, que nós tínhamos trabalhava com uma concessão de ônibus e estava bem, graças a Deus, e apoiamos a pessoa de situação, né, o candidato que ia entrar. Ele ganhou, por sinal, ficamos muito felizes. A primeira coisa que ele fez, guiado por Deus, que toda autoridade faz guiado por Deus, amém? Foi lá e bloqueou a concessão. E aí a gente começou a ficar bem regrado. E nesse período, eu estava com muita vontade, ainda fiquei um ano para me decidir se eu entro de cabeça, não entro de cabeça. Vou para a obra do Senhor, não vou, mas eu preciso manter minhas filhas, não preciso, Deus supre, não supre, Deus supre, e eu estava aqui. Eu estava bem nesse lugar aqui, entre Ló e Abraão. Meu Deus do céu, eu pego o caminho de Abraão, eu pego o caminho de Ló. Eu pego essa direção, eu pego. Quando foi 2014, nós fomos para... Glória a Deus, eu estou muito emotivo, queridos. Então, nós fomos para São Paulo. Eu estava com isso no meu coração. E nós fomos lá para o André House. E no meio do caminho, quando eu vinha, eu não ia para lá, porque eu não tinha a provisão para cumprir a minha parte. Mas só que no dia que eu ia, chegou eu não tinha nada da provisão, mas no dia chegou um abençoado lá em casa, passou de manhã cedo e me ofertou uma pequena quantia, não era toda, uma pequena quantia. E eu eu vim mais por causa daquela oferta. Aquela oferta me impulsionou. Porque eu fiquei com vergonha de dizer assim, não, eu não fui e gastei seu, né, aquilo que você deu ofertou na minha vida para usar em outro lugar, e eu usei em outro lugar. Né? Ficava meio corrupto isso assim. Né? Para mim, eu sentia assim. Aí eu falei, amor, vamos. Mas amor, amém. Graças a Deus eu tenho uma esposa que fecha comigo, né? Nós viemos. E no meio do caminho eu falei, amor, eu estou sentindo muito de entrar uma vez na obra de Deus. De Coxinha até Campo Grande. Nós viemos conversando isso. Bom, amor, se você acha, estou junto. Você sabe que eu fecho com você, né? Amém. E nós fomos conversando isso, fomos para São Paulo, na conferência do pastor dele, na conferência do Vivido no Espírito, e ficamos. Aí, quando ele chamou sobre quem vai viver ou vive exclusivamente da obra de Deus, eu levantei isso, meio que impulsionado. A glória de Deus estava muito forte ali. Eu desci. Aí depois que eu estava tão... Eu esqueci da minha esposa, né? Depois eu chamei ela. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Desse período para cá, olha, até eu me decidir, eu perdi muito dinheiro. Tudo aquilo que eu estava aguardando para manter a minha provisão no temporal, eu perdi. Negociação errada, fiz a negociação, o camarada fugiu, o cheque voltou, né? Então tudo isso que eu tinha feito estava no temporal. Então naquele dia lá, eu comecei com a minha esposa ali, eu tomei a decisão de coragem. Vou começar a viver naquilo que é eterno. Eles não me falta nada. Glória a Deus.
Deus tem provido de uma maneira extraordinária. Se você olhar para o grupo da minha igreja, vamos dizer assim, financeiramente, não tem provisão. Se nós olharmos financeiramente, amém? Mas quando eu olho para aquilo que é eterno, Deus provê de uma maneira sobrenatural. E eu tenho olhado só para aquilo que é eterno. Por isso que eu tenho dito para você, comece a olhar para aquilo que é eterno. Comece a olhar para aquilo que é eterno. Vida, a provisão vem lá da eternidade. E eu só começo a fazer isso quando eu começo a andar por fé. Eu começo a andar conforme a palavra de Deus. Eu começo a viver isso aqui. Eu começo a viver o que eu falo. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Amém? Amém. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Essa palavra. Eu tenho que começar a andar pela verdade de Deus. Quando eu começo a andar por essa verdade de Deus, você começa a romper. Você vai chegar onde você nunca imaginou que chegaria. Comece a fazer isso diariamente, minuciosamente. Comece a executar aquilo que aprendi aqui de maneira extraordinária. Eu não tive essa oportunidade no começo da minha fé, mas de aprender sobre aquilo que é você orar em línguas. Começar a praticar isso, horas após horas. Querido, está no propósito de 40 dias. Amém? Amém. Quem está no 40 dias, diga amém. Amém. Fica firme. No meio dos 40 dias, o inimigo vai fazer você olhar para aquilo que é temporal. Esquece. Comece a olhar para aquilo que é eterno. Queridos, há dias que você começa no propósito da fome. É sempre os primeiros. No caso dos 40, os primeiros 20 dias. Amém? Primeiros. Já passou, amém? Agora você começa a ser revestido da glória em nome de Jesus. Começa a sentir isso. Olha, até o 40º dia, você vai achar que não fez nada. Eu fiz 40 dias e parece que não fez nada. Mas quando você estiver encerrando, quando você encerrar os 40 dias, você vai ver uma glória descer sobre você, descer sobre aquilo que você está intercedendo, de maneira extraordinária, grandiosa em nome de Jesus. Isso é de Deus. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Você comece agora a falar com Deus. No final do capítulo 13, Abraão ele vai lá e estabelece o altar novamente. E eu entendo que Abraão estava fazendo agora esse altar para glorificar a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo por ele. Estava se derramando ali na presença do Senhor. Agora você começa a entrar na presença de Deus. Eu quero que você abra o seu coração e comece a falar com Deus. Senhor, eu quero confessar algo. Eu tenho olhado para aquilo que é temporal. E hoje eu quero olhar para o Senhor. Eu quero olhar para o Senhor que é eterno. Eu quero olhar para o Senhor que está na eternidade. Começa a mergulhar. Queridos, quando você começar a entender que é na eternidade que você vai viver, você não vai ter mais problema no seu relacionamento, você não vai ter problema mais com seus filhos, mas comece a viver na eternidade, comece a colocar o seu coração lá. O melhor lugar para você se encher no Espírito, a melhor direção que tem na presença de Deus, navegando bem suave, bem suave, vai entrando na presença do Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, comece a abrir seu coração. Eu posso sentir quase todos os corações nessa noite. Comece a abrir. Não precisa ter vergonha com a pessoa que está do seu lado. Mas comece a falar daquilo que você tem feito, de olhar para aquilo que é temporal. Comece a pedir para que Deus mude isso na sua mente. Senhor, Deus, a partir de hoje, Pai, nós estaremos olhando, Pai, Senhor, para aquilo que é eterno,
aqui do Senhor, meu Deus, que é a tua presença, para a tua glória. Ah, meu Deus, Pai, que o Senhor venha, Pai, modificar estruturas nessa noite. Em nome de Jesus. Pai, todo o Senhor fiz naquilo que está no temporal. Ah, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, pela tua palavra, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, modificar hoje. Ah, que o Senhor venha encher esse bairro, Senhor. Meu Deus, todos os projetos, Senhor, que estão aí trancados, Pai, que hoje comecem a aflorar, comecem a derramar nesses dias. Ah, Espírito Santo de Deus, que a tua presença, extraordinário, Senhor. Ah, Senhor. Senhor, meu Deus. Eu sei as palavras certas a dizer, é provocar-te a Comece a derramar no sacrifício. Você tem agora como sacrifício vivo. Comece a se prostrar diante do Senhor. Comece a contemplar a cidade celestial. Ela está bem na nossa